O Tudo a Ver de hoje começa falando de um assunto muito sério, que é a depressão pós-parto. E segundo a Organização Mundial da Saúde, acaba cometendo 13% das gestantes de todo o mundo. É um percentual muito grande. E quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente é a Fernanda Rangel, que é psicóloga. Fernanda, obrigada por ter aceitado o convite, participar com a gente aqui do Tudo a Ver e passar esclarecimentos. É um prazer falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que às vezes a mulher não sabe que ela está passando por isso, não consegue fazer essa identificação, Exatamente. né? E quando a gente fala assim desse percentual de 13%, chama a atenção, mas esse índice pode ser até maior, não é verdade? Sim, porque muitas pessoas não dão a devida importância, né? Algumas pessoas usam até um termo assim, é frescura, né? Na minha época não tinha isso, minha mãe teve 10 filhos e não teve nada disso, né? Os tempos são outros, né? E as pessoas sentiam sim, só que elas não falavam. E por isso que hoje tem tantos adultos aí adoecidos emocionalmente, por quê? Porque a mãe teve a depressão pós-parto, não foi tratada, e aí descontou nos filhos, foi tendo um filho atrás do outro, e aí hoje a gente vê o resultado, né? E consegue fazer essa identificação de sintomas a própria gestante, né? No caso puérpera, ou algum familiar, como é que faz essa identificação? O que a pessoa pode sentir realmente? Quando uma mulher engravida, né, é uma montanha-russa de sentimentos, né? É alegria, medo, insegurança. Então, quando o bebê nasce, o corpo da mulher, ela, assim, durante a gestação, tem um aumento dos hormônios, né? E quando esse bebê nasce, a baixa. E é uma baixa, assim, da montanha-russa mesmo, sabe? Cai de repente. Então, essa mulher, ela vai sentir, é natural. Até as 2 primeiras semanas, é natural essa mulher sentir tristeza, angústia, ansiedade, né? Até insegurança mesmo da maternidade, que é normal. Que é o baby blues que a gente fala, né? Nas primeiras 2 semanas, é normal ter sentimento até de raiva, né? Tem gente que não entende isso. Raiva das pessoas que querem ajudar, sentimento de raiva, às vezes, do bebê, né? Até as 2 primeiras semanas, né? Passou isso, aí já tem que dar uma atenção um pouco maior, né? Precisa buscar a ajuda de um médico para avaliar, até mesmo, primeiramente, do ginecologista, né? E depois do psiquiatra para avaliar se precisa fazer um tratamento medicamentoso. Que esse tratamento tem que ser avaliado, né, e conduzido por um médico, porque a medicação da depressão pós-parto tem que ser um medicamento próprio para lactantes, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Mas nas primeiras 2 semanas é normal, né? Que é o baby blues. Exatamente. E aí, quando passa dessas suas 2 semanas e realmente tem essa percepção de que pode ser uma depressão pós-parto, busca uma ajuda médica, tudo isso. Mas o quão grave que é nesse sentido, não só para a mãe, mas também para o bebê? Na gestação, né, algumas mulheres elas desenvolvem a depressão pós-parto, mas ela só desenvolveu a depressão pós-parto, mas a depressão já existia nessa mulher. Alguns outros transtornos já existiam, né? E não foi dada a devida atenção. Ou precisaram retirar alguma medicação por conta da gestação, porque tem alguns casos, né? Quando engravida, se tomava algum ansiolítico antes, teve que parar. Então, assim, é muito perigoso porque no período da gestação, a mulher corre muitos riscos, né? Da psique, são riscos muito perigosos, né? Onde ela precisa ter todo o cuidado, onde ela precisa ter toda o cuidado social mesmo, sabe? Ser acolhida, o cuidado com a saúde, pegar sol, uma boa alimentação, o exercício físico, que também ajuda muito. Antigamente as pessoas pensavam que na gestação não podia praticar esporte, mas pode, deve, porque tudo isso vai ajudar a equilibrar os hormônios dela. E existe diferença, Fernanda, entre depressão pós-parto e psicose pós-parto? Sim. Como eu falei, né, a mulher ela pode desenvolver vários transtornos, né, depois da gestação. E a psicose é um dos riscos maiores, né? Ela pode desenvolver a psicose, assim como outros transtornos, transtorno de ansiedade, a bipolaridade, né? E a psicose de todas é a mais perigosa, onde leva risco até para esse bebê, né? Porque a criança está ali, vulnerável, a mãe também. E com esse sentimento de raiva que é desenvolvido durante esse período, ela pode fazer algum mal para esse bebê. Você falou essa questão do bebê. E quando tem a depressão pós-parto, rompe, né? Na verdade, esse vínculo da mãe com a criança. Isso pode gerar o que para a própria criança? Para sermos adultos, né, saudáveis, a gente precisa desse primeiro vínculo, né, da primeira infância, onde essa criança vai ter o colo, o apego, né? Porque até
uma certa idade, essa criança, até alguns meses, né? Essa criança ela ainda tem uma visão de que ela é completude da mãe. Tem a simbiose ali. Essa criança ela não se vê como um ser separado da mãe, né? Nos primeiros meses. Então, se não teve essa maternagem nesse momento, com toda certeza essa criança pode desenvolver vários transtornos, pode se tornar um adulto, né, com transtornos por conta dessa falta de maternagem. Agora, o tratamento ele precisa de um acompanhamento assim multidisciplinar, porque são vários profissionais para poder tratar essa mulher. Sim, sim. Ela precisa de terapia, né? Sem dúvida ela precisa de terapia. Na verdade, hoje entende-se que essa mãe precisa ser cuidada desde o primeiro momento, desde quando ela pensa em engravidar, né? Porque muitas mães querem engravidar porque a sociedade cobra. E às vezes ela não está no momento de engravidar, às vezes nem é o sonho dela, é o sonho do companheiro. Ou foi um acontecido, não foi planejado. Então, esse tratamento, o acompanhamento psicológico, deve ser feito antes, durante e depois, né? E depois ela precisa fazer exercício físico, né? Que às vezes nesse primeiro momento não tem como fazer, né? A privação de sono também leva, né, traz muitos danos para essa mulher. Ela precisa acompanhar com um psiquiatra, né? E a alimentação também. A alimentação também vai ajudar muito nessa baixa dos hormônios. E então é um trabalho em conjunto que precisa ser feito, mas sem dúvida nenhuma, terapia e o trabalho com o psiquiatra, né? Com o trabalho medicamentoso, quando necessário. Às vezes é possível diminuir os sintomas com o esporte e a terapia, né? E agora, não só os profissionais, mas os familiares também têm um papel importante nisso? Sim, sim, essa mãe precisa, né? Quando nós temos um filho, né? Tudo aquilo que a gente sonhou, às vezes, que foi muito romantizado pela sociedade, porque ser mãe é a melhor coisa do mundo. Realmente é, né? Mas essa mãe precisa ser acolhida. Às vezes essa mãe esperou que o companheiro ajudasse ela depois que o bebê chegasse. E aí o bebê chegou e ela não tem ajuda de ninguém, ela se vê sozinha. É muito difícil estar com um bebê, né, sozinho. E essa mãe que nunca teve filho, essa mãe que não sabe como cuidar. Vem a insegurança, vem a ansiedade, a angústia, e isso só aumenta os riscos da depressão. Passando a depressão pós-parto, e se essa depressão se mantiver com essa mãe, né? Você falou essa questão dessa rede de apoio, porque às vezes ela cria uma expectativa nessa gestação e às vezes ela é frustrada. O pai tem um papel importante, porque o filho é dos dois. Dos dois. Mas as pessoas que estão ao redor também têm que ficar atentas com relação aos sinais que essa mulher acaba enviando? Sim, sim. Na maioria das vezes, essa mãe, ela quer ser forte, né? A mulher tem muito disso, de querer ser a guerreira. E muitas vezes vem a comparação. Outras mães conseguiram, por que eu não vou conseguir? A minha mãe deu conta, por que eu não vou conseguir? Só que cada um tem uma forma de lidar com as dificuldades, né? É necessário, passadas as duas primeiras semanas do parto, se essa mãe continua, né, melancólica, sem ânimo, né, para sair, para se arrumar, é aquela pessoa que quer ficar mais dentro de casa, tá dentro de casa o dia inteiro de pijama, o dia inteiro sem querer se arrumar, sem tomar um banho, sem fazer uma unha, porque passado as primeiras semanas, essa mulher tem que voltar à vida, né? A vida tem que continuar. Às vezes com mais dificuldades, mas tem que continuar. Então, se perceberam que essa mãe que antes era vaidosa e agora ficou sem vaidade, antes era mais animada, agora está mais triste, chorosa pelos cantos, e isso persiste, aí precisa de uma atenção maior. As mulheres estão mais conscientes de que elas podem estar vulneráveis a essa situação? Poderiam estar mais, né? Essa cobrança externa, né, de que a mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, eu não gosto dessa palavra, guerreira. A mulher não tem que ser guerreira, né? Nós temos que saber o nosso limite, só nós que sabemos o nosso limite. Então, deveriam sim estar mais atentas em relação a isso, mas elas não estão. Informação nós temos, mas a cobrança é muito maior do que a informação. E existe diferença de uma mulher que está passando pela primeira gestação ou que já teve uma outra experiência anteriormente? A gestação é diferente em todas, né? Não tem como comparar, são diferentes. Mas a primeira gestação ela vem acompanhada de tudo que é novo, né? Daquela angústia, daquela ansiedade, do algo novo. Na segunda gestação ela já sabe, né? E às vezes ela já vai até se preparar, porque ela não vai ter mais aquele romantismo da primeira gestação, que hoje romantizam muito, é uma maravilha, e às vezes tem a angústia de não conseguir amamentar, né? A gestação é diferente, como eu falei, eu tive gêmeos na primeira gestação e na segunda foi e totalmente diferente, a tranquilidade de ter um só, né, no primeiro momento, de poder amamentar, que eu não conseguia amamentar dos meus gêmeos,
eles ficaram na UTI. Então, tudo isso também conta, né? Eu não tive depressão pós-parto, mas passei por uma angústia muito grande quando eles ficaram na UTI. Porque quando eles saíram, eu não queria que ninguém colocasse a mão. Então, se eu não estivesse atenta, se eu não buscasse ajuda, talvez eu poderia desenvolver uma depressão pós-parto. A gestação como um todo mexe muito com a mulher, na verdade, desde quando ela, mesmo sendo programada, né, planejando tudo direitinho, mas quando você recebe a notícia, você sabe que você tem um desafio longo pela frente. Exatamente, mesmo a gestação programada, né? Às vezes a pessoa programou, mas quando a criança veio também um convite de um emprego, que às vezes era o emprego do sonho, vem um desemprego, né? Vem uma outra coisa junto, então assim, é uma mistura de sentimentos, né? E que às vezes não tem mais como voltar atrás. O bebê já está ali, agora é você curtir a gestação e da melhor maneira possível, né? A gente tem assim um dever de informar, acho que o Tudo a Ver acaba ajudando muito nisso. Muitas mulheres que estão assistindo a gente, ou familiares também, o que você diria para essas pessoas, assim, o principal, o que tem que ficar atento e qual medida deve ser adotada? Primeiro de tudo, acolham essa mãe, né? A mãe no puerpério, ela tá num sofrimento emocional muito grande, né? Que é todo por conta da baixa, né, hormonal. Acolham, estejam atentos, se ela realmente não voltar a ser, né, quem ela era antes da gestação. Estejam atentos porque ela pode estar, né, já beirando ali a depressão ou está sendo muito forte para que não tenha depressão. E buscar ajuda, né, a terapia. Eu tenho muita procura, né, durante a gestação e no pós de mulheres, porque às vezes eu até faço o atendimento em domicílio. Eu vou à casa fazer esse acolhimento porque essa mãe só precisa do colo. E às vezes o colo de mãe, né? E às vezes não tem a mãe. Às vezes tem uma sogra, às vezes não tem nem ninguém para ajudar. E acontece muito. Na verdade, essa mãe, ela dá o colo ao bebê, mas ela também precisa se sentir acolhida nesse momento, né? Porque toda mãe, antes de ser mãe, é filha, né? Precisa desse colo, né? E às vezes não tem essa mãe. Às vezes a mãe da mãe não está mais aqui. E quem vai acolher? Aí o companheiro, né? A sogra, uma tia, ela precisa desse acolhimento. E é muito importante. E fica esse alerta, então, para você que está assistindo a gente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tudo a Ver. E você que está em casa assistindo, fica ligadinho que daqui a pouquinho a gente está de volta.